Mulheres Positivas. Olá, mulheres positivas! Hoje teremos uma discussão quente e necessária. Vamos falar sobre a saúde da mulher, o que a faz feliz e tabus na sexualidade feminina. Convidei a médica ginecologista, apresentadora e podcaster Marcela McGowan e a psicóloga e sex expert Tatiana Presser. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada pelo convite. Prazer é tudo meu. Meninas, eu queria começar falando sobre o maior medo da mulher, sobre a sua sexualidade e a saúde da mulher. Vamos começar com você, Tati. Eu acho que um dos maiores medos realmente é ela não viver o que deveria estar vivendo. Ou seja, ela olha para o lado os filmes, aqueles romances, né, as propagandas e tudo, e fala, pô, peraí, eu não estou sentindo isso tudo, não é, né, nem intimamente e nem de forma relacionamento, emocionalmente mesmo. Eu não tô sentindo isso. Por quê? Tem alguma coisa de errado comigo? E eu acho que essa sensação de ter algo errado com a gente e não saber, porque não ter ferramentas para você descobrir o que está errado é bem difícil. Porque as pessoas mentem nas pesquisas também, né? Mulher mentem muito, né? E nas conversas também, né? Eu acho que um dos maiores medos que a gente vê de queixas, principalmente, também é a perda do desejo. Sim. Então, um relacionamento longo, a gente vê a mudança de padrão de desejo e a gente vê que isso incomoda muitas mulheres, assim, porque eu não sinto mais por essa pessoa que eu sentia no começo do relacionamento. Mas é impossível sentir, né? Muda, né? Isso é uma coisa louca, porque é uma coisa hormonal, uma coisa antropológica. Nós não fomos feitos para ter um vínculo de mais de 5 anos. São milhões de anos assim. Né? A monogamia é uma coisa nossa. Tudo bem, somos seres condicionáveis. A gente consegue se condicionar e consegue sim dar essa volta por cima depois de 5 anos que o relacionamento fica morno. A gente consegue dar essa volta por cima sim. É uma questão de trabalho. Mas ninguém quer trabalhar sobre isso, ninguém quer estudar. Eu acho que é um grande mito da sexualidade, é o mito da espontaneidade, que é uma coisa que existe no começo de relacionamento. Então, o desejo é espontâneo, você tem ali, eu falo que é a história do não consigo assistir meio episódio sem transar de uma série, depois de 5 anos você maratona 25 séries, rezando pra pessoa não te incomodar, pra você não perder o episódio. E aí as pessoas mantêm esse mito da espontaneidade, que pra sempre a sexualidade vai ser uma coisa muito espontânea, muito fluida. E isso é um erro, né? Porque é uma coisa que você tem que investir energia, né? É um gasto energético, emocional grande. Então você tem que investir nisso. Eu assisti uma palestra do Gicovati, que você que é psicóloga deve conhecer bem, do psiquiatra, e ele dizia que depois de um certo tempo de relacionamento, que a paixão gira em torno de 2 a 3 anos. Você falou 5, já tá otimista. Que você tem que marcar horário pra ele você tá mais certo do que eu. É 2 ou 3 anos. É porque a estatística é 5. Entendi. Ou as pessoas que mentem nas pesquisas também. Também. Dizem que a partir de 6 meses, né? Já é considerado uma baixa de química. Já começa, porque é uma questão hormonal. É dopamina, é adrenalina, tudo. Quando o seu cérebro sabe o que vai acontecer, ele vai soltar menos esses hormônios que são do circuito de recompensa, que faz a gente se sentir delicioso. Motivada. Então, cada vez vai soltar menos. A gente tem que trazer alguma coisa que é a novidade, mas que é envolvida com várias outras coisas, para enganar nosso cérebro. Ele fala, opa, peraí, tem alguma coisa diferente. E aí, entrar. O que a gente estava falando sobre essa coisa do desejo, o que as mulheres não entendem é que a maioria das mulheres tem desejo reativo. Elas não iniciam as relações. Então, não é um desejo... É a diferença entre o desejo espontâneo para o desejo reativo. A gente reage e até fala, até que é bom, né? Eu deveria fazer mais vezes, né? A mulher, em geral, tem esse pensamento. Ela reage à instigada do homem e dificilmente ela vai ter esse desejo espontâneo, e não tem nada de errado com isso. Isso é a maioria das mulheres. Então, são essas faltas de pequenas informações básicas que deixam uma confusão muito grande na cabeça da mulher. Essa mudança do padrão que ela falou para responsível, eu acho que essa é uma explicação tão básica que muda muito para as mulheres quando elas entendem isso, porque é algo tão natural, você não vai mais sentir a mesma coisa, mas tá tudo bem, porque você vai ganhar em outras áreas da sua vida, na intimidade, na possibilidade de diálogo, e aí a gente tem que usar isso a seu favor, só perder esse mito de que sempre vai ser fluido e assim mesmo eu vou querer transar do mesmo jeito do começo agora. Então, perder essa ideia, eu acho que é um grande ponto de virada de chave pra gente investir nos relacionamentos de maneira mais consciente, sabe? Exato. Fazer o melhor do que eu tenho ali, né? Ainda mais você que é ginecologista, o pós-parto, então, é um drama pra mulher, né? Um drama, gente, é o que ela tava falando, é antropológico e hormonal. Basicamente, teu corpo tá dizendo, agora é seu momento de cuidar, que você não vai fazer outro neném agora.
hormonalmente falando. Então ele tá te programando pro contrário, Tipo, pra você 40 dias não, né? Eu espero mais um pouco. A gente precisa de mais 40 dias. Fora isso, a gente também tem no pós-parto, né, como uma estrutura social muito machista, né, a sobrecarga da mulher de papéis ali, né? Então isso também acaba atrapalhando a sexualidade. Como ela se vê nesse novo papel, né? Para a sociedade em geral, o papel de mãe é pouco atrelado à sensualidade, né? Ou a explorar aí de uma maneira sexy a sua vida. Então a mulher perde um pouco a referência desse papel depois que ela é mãe. Tem um monte de coisa englobada. Mas ela é isso. passa a ser mãe não só do neném, mas também. Esse é um problema muito grave. Reclama no seu divã? Isso é uma das maiores reclamações, porque a mulher, quando ela se torna mãe, esse sentimento materno, ele vaza para todas as áreas. Então, ele passa a ser mãe, não só da criança, mas como do marido, como dos amigos, como dos colegas de trabalho. Você percebe esse movimento e é muito complicado. A gente tem que entender que daqui até ali eu vou. Eu não posso ir além. Porque quando você muda o papel assim, de mãe para filho com seu marido, alguma coisa nesse sentido, o relacionamento você vê imediatamente uma mudança ali. Porque ninguém quer transar com a mãe, né? Agora, a gente estava falando antes sobre o quanto as mulheres se culpam por quererem sentir o desejo, né? A gente discutia também o fato da mutilação. Como é possível que no ano de 2021 ainda existem tribos que exigem que as mulheres sejam mutiladas, né? Quer dizer, então, a mulher não pode sentir desejo, se ela sente desejo, ela é punida por isso. Como que vocês enxergam isso na sociedade contemporânea, no Brasil especificamente? Como que isso reflete o trabalho de vocês? Vamos começar por você agora, porque a gente começou pela Tati antes. Tá. Eu acho, na verdade, que a gente fala hoje, assim, quando a gente fala, tem tribos, a gente fala como se fosse uma coisa muito distante da nossa realidade. Mas se a gente olhar século XVIII na Europa, né, que a gente tinha mutilação genital. A gente tinha retirada de clitóris como uma maneira de controlar doenças que eram ditas psiquiátricas, oriundas da masturbação, né? Então a gente tinha isso como técnica de controlar as mulheres de se masturbarem, de estimular o próprio clitóris. Né? Então a gente não está falando de uma coisa super distante da nossa realidade, né? De uma tribo lá que teve pouco acesso à informação. Não, infelizmente existe ainda atualmente, né? E é muito triste, né? Uma das maiores maneiras de opressão do corpo feminino, né? A gente sofre todos os tipos de opressão no nosso corpo desde sempre, mas a opressão da nossa sexualidade é um marco muito forte, né? Na nossa vida. E você tirar o clitóris, você fazer, porque a mutilação, para quem não sabe, genital é tirar qualquer região que você possa ter ali de lábios externos que possa te dar prazer, né? Internos ou internos. Retirar o clitóris, vamos basicamente dizer assim. Ou seja, a sua genitália ficaria só funcional para uma reprodução e não para ter prazer, né? O ápice de opressão que a gente pode ter, infelizmente ainda é uma realidade. Existem já vários movimentos e campanhas para tentar combater isso em outros lugares do mundo. Acho que no Ocidente, no que a gente conhece, já não é uma realidade, pelo menos, não aberta, assim, né? Não existe um ritual mais, mas já existiu no século XVIII, nem tão longe assim da gente. Não, e até hoje, né? Na África, a própria Melinda Gates fala sobre uma série de tribos que ela conheceu que acontece... É normal. A verdade é que não é necessário só olhar, tipo, o mundo ocidental a gente tem uma dificuldade de lidar com o prazer, né? A gente atrela o prazer a culpa, né? A gente está fazendo alguma coisa errado, né? Tudo se justifica. Se você está dando um passeio, você diz, eu estou dando um passeio, mas é porque eu trabalhei o dia inteiro. Tipo, você não está dando um passeio, ou indo à praia, ou fazendo alguma coisa, porque você quer ter sua hora de prazer. Você tem que estar sempre justificando. Trabalho o dia inteiro. Então, isso, culturalmente, a gente pode trazer o inconsciente coletivo de Jung, que são anos e anos e anos do ser humano tendo esse pensamento de que o prazer não é algo bom, é algo pecaminoso, é algo sujo, é algo ruim. Prazer em todos os sentidos, não somente sexual. Sim. E aí, quando você atrela isso à sexualidade, vai ainda muito mais além. E o fato de a gente não ter informação, né? Porque ninguém nos ensinou sobre sexualidade nem em casa, nem na escola, em lugar nenhum. Ainda piora essa situação que, como a gente diz para as crianças, se a gente não fala com eles, cria-se um fantasma, certo? Então a gente somos vários adultos aqui andando com fantasmas dentro das nossas cabeças, porque a gente não entende, não sabe, não tem as informações básicas para poder mudar esse quadro, tirar essa questão da culpa, da energia negativa e sim poder entender que temos o direito de sentir prazer e não só temos o direito, é extremamente importante para
para a saúde. A Organização Mundial da Saúde coloca a atividade, a vida sexual saudável como o sexto fator mais importante para você ter o verdadeiro bem-estar. Então, essas mulheres todas que estão malhando, que estão comendo super bem, se você não está em equilíbrio, em xeque, né, com a sua sexualidade, isso é um trabalho que eu estou fazendo agora nas empresas, para trazer um rendimento, inclusive nesse lado de empresa mesmo, você não vai chegar a lugar, não vai chegar a esse verdadeiro bem-estar. Conta aquele dado que você estava comentando comigo do 80%. Não, 80% das mulheres, elas têm dificuldade de chegar ao orgasmo. Brasileiras. Tem dificuldade. Isso significa que elas não podem chegar? Absolutamente. Mas elas têm essa dificuldade. E muitas dessas dificuldades são por falta de informação, falta de entender o seu próprio corpo, né? É uma questão de conscientização, de ignorância da população. A gente tem, por exemplo, um dos maiores mitos da sexualidade, que é o orgasmo na penetração. De que a maior parte das mulheres vai ter orgasmo com penetração, quando isso não é um dado verdadeiro. Não é um terço das mulheres só tem orgasmo com penetração e o resto não tem. Quando eu falei 80% das mulheres têm dificuldade de chegar ao orgasmo na penetração, tá, gente? Mas em geral também se eu não me engano, 65%. Não, mas ela ainda através do clitóris, ela consegue chegar com um pouco mais de facilidade. Mas aí depende muito, assim, falar de sexo solo, por exemplo, a gente só começa a falar de sexo solo depois de Sex and the City. Não se fala, né? Mas as pessoas que vão no seu Diva falam sobre isso, você com Hoje seus pacientes. É muito diferente, porque eu tô nisso há mais de 20 anos, então é muito louco. É muito claro, antes de Sex and the City e depois de Sex and the City. Foi revolucionário. Nossa, porque ali, de repente, a mulher disse, sim, eu faço sexo solo, sim, eu me conheço. E tudo não por causa da Samantha, meu Deus. Tudo por causa da Samantha revolucionando. Eu incluí, que ela falou, na minha consulta em geral de ginecologia, eu sempre incluí abordar a sexualidade. Não tinha como, porque não tem como você avaliar uma mulher na sua integridade sem estar olhando pra isso. Mesmo que a sua escolha seja não viver a tua vida sexual, você precisa estar com tranquilidade em relação a isso, né? Então eu acho que é muita falta de informação, né? A gente não tem, e as mulheres estão aí buscando, como ela falou, a gente já teve um período que não se falava nada, e a gente tem um período que às vezes se fala abertamente, mas se fala muito sobre performance e pouco sobre o que é realmente sexualidade e sexo. Não se fala sobre anatomia. As pessoas não conhecem o seu corpo. O clitóris, por exemplo, ele não é apenas a ponta. Sim, ele chega até 12, 13, 14 centímetros. Ele é interno. Isso se descobriu em 1985. Ontem. Nossa senhora, quando eu nasci. Sim. Entendeu? Então, Mas antes não se sabia o que era? sabia que você tinha um clitóris, mas não se sabia da extensão do órgão. Nem qual a importância. Ele tinha bulbos, né? Ele foi altos e baixos na história da investigação do clitóris. Aí já foi demonizado. De 1900, em 1900, Grey's Anatomy, que é o livro de medicina, gente, não é a série. Ele tá lá e em 1950, na nova edição, ele não tá mais. Que louco. Saiu, voltou, teve, agora, enfim, depois a gente tem que fazer um outro programa para falar sobre a menopausa, mas a gente tava falando sobre a pílula azul, né? Que não existe pra mulher. Eu queria ouvir a opinião de vocês duas. A médica pode falar. Não. Eu acho que a gente chega no consultório, a maior parte das mulheres que tá com problema de sexualidade, bom, né? desesperados pra fazer taxa hormonal, pra saber ali o que é. Só que a verdade é que a gente sabe que a libido feminina passa por muitos fatores. Sim. A gente até pode ter questões hormonais envolvidas em alguns casos, né, em alguns momentos, mas ela passa por muitas coisas. A má informação é uma dessas. O pouco prazer, né, como as mulheres aprendem muito, o sexo hétero é um sexo muito... O script vem muito do pornô, né? Com a penetração como foco principal, sem recursos para que as mulheres... Tem um roteiro, né? Tem o roteiro, sem recursos para que as mulheres tenham prazer. Então as mulheres tiram um pouco proveito desse sexo. Isso é a longo prazo, é o que ela estava falando, o teu cérebro entende, meu Deus, para que eu vou me engajar numa atividade que exige tanto de mim e eu não tenho recompensa disso? Né? E aí, ao longo prazo, vai perdendo mesmo, vai se distanciando disso. Mas você acha que o sexo homossexual tem mais facilidade ou a gente besteira? Tem comprovadamente que as mulheres que têm relacionamento com outras mulheres têm mais orgasmos. Eu acho que é porque a gente foge do roteiro, né? Quando você tá num relacionamento com outra mulher... Eu tenho ela na cabeça, porque eu acabei de falar sobre isso. Mais de 90% de casais héteros, homossexuais, têm prazer ambos, né? Seja dois homens, duas mulheres. E o casal heterossexual, a mulher é 65% e o homem que é acima de 90%. Qual que é... Isso significa que o homossexual tem mais prazer? Não. Sim. Não.
Qual que é que a gente se chega à conclusão através dessa pesquisa? É a informação. Como o sexo heterossexual, ele é mais ou menos previsto em filmes, em tudo que é lugar, séries, a gente não conversa sobre isso, a gente não chega com o nosso marido, né? A gente já meio que cada um assume que sabe o que... Os scripts, cada um sabe o que fazer, já beleza. No sexo gay eles conversam mais. No sexo gay não se sabe. Muitos homossexuais, quando vão transar pela primeira vez, nunca viram filme, referência nenhuma. Então, uma descoberta muito maior. Então, tem que conversar. É tudo a ver tem com... que entender. É sempre informação no final. Na verdade, o sexo é sobre explorar, né? É pouco sobre interpretar e muito mais sobre explorar. Acho que o sexo hétero é muito sobre interpretar ainda, né? E é muito engraçado que essa pesquisa mostra que homens que transam com homens também têm menos orgasmos que homens que transam com mulheres. Aí eu costumo brincar que transar com homem é fator de risco. Acho que comprovadamente, cientificamente, para você não ter orgasmo. Mas brincadeiras à parte, eu acho que os homens estão muito engessados no script do pornô, né? E aí a gente tem tem essa referência já. Os outros sexos você tem que inventar. Então, você tá num sexo com outra mulher, você tem que explorar aquele corpo, você tem que entender. E pro sexo é isso, cada pessoa é um universo, cada pessoa é um corpo completo, com possibilidades diferentes de prazer, e você tem que descobrir isso na hora. Ai, se você for, é assim, 5 minutinhos de sexo oral, penetração, o cara gozou, acabou. Esse é o script. O fim do sexo hétero, o homem ter orgasmo. O fim do sexo entre mulheres é quando? Exatamente. Você vai descobrir tudo isso. Elas são muito maravilhosas, essas duas. Bom, eu poderia ficar pra sempre aqui conversando com essas duas maravilhosas, mas eu quero que vocês assistam o trailer desse filme fantástico da Universal Pictures, que se chama Bela Vingança, e ganhou o Oscar agora em 2021 como melhor roteiro, categoria que não era vencida por uma mulher desde 2008. Então, solta aqui o trailer pra gente assistir. Good God Almighty. You know, they put themselves in danger, girls like that. You'd think you'd learn by that age, right? Please lay down. What are you doing? It's okay. Hey, you're silent. What are you doing? Hey, I said, what are you doing? Every week, I go to a club. I act like I'm too drunk to stand. And every week, a nice guy comes over to see if I'm okay. You okay? You are so pretty. I am a nice guy. Are you? I thought we had a connection. Então, basicamente, o que diz esse trailer? É uma mulher que foi abusada e de alguma maneira quer ter aí sua vingança em cada um dos elementos e personagens que depuseram contra ela, ou que não acreditaram nas suas versões, ou que acharam que a história que ela tinha pra contar era uma mentira. What are you gonna do? I don't know. It's every guy's worst nightmare getting accused like that. Can you guess what every woman's worst nightmare is? I wanted to be a doctor my whole life. Lately, I've been feeling like I might want to get back into it. Bom, eu convidei para comentar o filme aqui com essas duas maravilhosas, a Aline Diniz, que é a comentarista oficial do Oscar 2021 pela TNT e é apresentadora do Entre Amigas, para discutirmos esse filme. Aline, cadê você? Olá, Fabi. Olá, meninas. Muito obrigada pelo convite. Esse que é um filme espetacular e merece ter sido indicado ao Oscar, ter vencido o Oscar de melhor roteiro. Merecia ter levado mais alguns prêmios, na minha opinião, mas tá bom já, com o melhor roteiro. Maravilhosa. Aline, eu queria envolver também as nossas doutoras aqui maravilhosas para essa discussão, mas, enfim, basicamente eu percebi que a crítica, de alguma maneira, não compreendeu, né, a mensagem que a Fennell queria passar, né, a diretora e roteirista, que, de alguma maneira, o que ela teve que fazer para fazer com que as pessoas entendessem que a verdade dela era absoluta, ela simplesmente faz um contraponto e faz com que essas pessoas possam sentir nas próprias peles, né, a verdade aí de cada uma. Eu achei isso maravilhoso. Mas, assim, o que dizer a essas pessoas que não conseguiram compreender esse filme, e como que você, que é uma especialista em filmes, em análise de filmes, pode dizer sobre esse ponto específico?
Ele é um filme muito divisivo, ele é um filme que dividiu muito o público, tem muita gente que não entendeu qual foi a mensagem que a Emerald Fennell estava tentando passar com o filme, mas ele é um filme muito importante para esse movimento de libertação das mulheres e de compreensão de que, era como vocês estavam falando no começo, que o corpo é das mulheres e elas podem fazer o que elas quiserem e elas podem se expressar da maneira como elas acharem melhor. Ele é um filme que traz à tona toda essa conversa que a gente tem sobre a posição de uma mulher dentro da sociedade e como ela deve se comportar ou deve se portar, ou, sabe, histórias que foram contadas no passado que trazem essa discussão de como uma mulher deve agir, ou pode ou não pode fazer, o que ela deve, sabe, como ela pode se comportar. E é uma coisa que ela deixa muito claro ali que não importa, o problema não é das mulheres, o problema nesse caso é dos homens, que não conseguem se controlar, que não conseguem se segurar. Então, eu conversei com muitos homens que assistiram ao filme e uma coisa que eu falo é que tem muita gente que vai assistir esse filme e vai rir no final. E vai se sentir bem no final, e vai entender que ele de fato foi uma bela vingança. E se você teve essa sensação, você assistiu esse filme errado. É um filme que é exatamente por isso que ele divide o público. Nossa, como assim? Eu saí desse filme e não conseguia dormir. Eu tava passando muito mal, tava com dor de estômago, eu não ri em momento algum. Mas só fazendo um contraponto do que você disse, também ela faz essa situação com a diretora também, né? Que ela pega a própria filha da diretora, que não acreditou na versão dela e falou, eu tinha que dar o benefício da dúvida pro menino. Ela falou, então veja, então a sua filha agora está fechada em um quarto, bêbada, com 7 homens. Mas não é culpa deles, eu tenho que dar benefício da dúvida pra eles, né? Não é maravilhoso? Exatamente. E até conversando com você fora do ar, Aline, você estava comentando do quanto o cinema mudou, né? O quanto, de alguma maneira, estamos evoluindo, né? Nos anos 80, a chacota da mulher bêbada era uma comédia. Sim. Enquanto agora a gente está falando de um filme que ganhou o Oscar, que retrata uma história de uma mulher bêbada, né? Eu queria saber a sua opinião e também das doutoras sobre essa situação da mulher bêbada e por que será que a sociedade acredita de alguma maneira que nós não somos donas dos nossos corpos e sim de outras pessoas que podem fazer o que elas quiserem uma vez que estejamos embriagadas. Eu acho que esse filme, ele realmente subverte esse gênero nesse sentido, assim. Ele traz essa conversa que até então era tida como chacota e é exatamente por isso que ele confunde tanto o público. Ele traz um tema que era abordado até então como comédia, como algo engraçado, como uma piada, e ele trata como uma realidade absoluta, que é exatamente uma frase que tem no filme, que o cara fala, esse é o maior medo de todos os homens. Aí ela vira pra ele e fala, sim, você sabe qual é o maior medo de todas as mulheres? É exatamente isso que eu tô vivendo agora. Então é um filme que traz à tona esse medo inerente das mulheres de ficar sozinha com homens desconhecidos no mesmo ambiente, sabe? De ter que lidar com esse tipo de situação onde você perde o controle do seu corpo e você não pode confiar em ninguém. E isso é muito complicado na sociedade. O que a Emerald Fennell fez foi exatamente trazer essa discussão a uma pauta atualizada e dizer, tudo aquilo que vocês riam na década de 80 é muito sério para algumas mulheres aí fora, sabe? As pessoas passam por problemas e dificuldades por causa do que a gente foi ensinado nesses filmes, nessas tropes, né? Desses filmes de comédia dos anos 80 e 90. Então, é muito importante essa atualização da trope, da piada, mas é compreensível que a gente ainda vai ter que dar mais alguns passos para que todo mundo entenda a conversa que a gente está tendo. Então é compreensível que o público tenha se dividido, mas tenta assistir o filme com os olhos de uma mulher em perigo, com os olhos de uma mulher que possivelmente já sofreu um abuso. Perfeita. Tati. Eu acho que a normalização dos comportamentos, né, elas trazem muitas consequências. Então não me é estranho a pessoa olhar para um filme. Eu não vi o filme, mas pelo trailer já vejo que mas coisa mais agressiva, né? Ver a mulher nesse mas histérica, agressão, violência, né? De alguma forma sendo masculina no sentido de tendo traços de violência, de agressão, de sim, colocando sua questão. Então eu imagino que muitas vezes a interpretação pode ter sido de comédia e também de meio que, essa mulher histérica, sim, falando o quê? Só pelo ver o trailer ali.
Mas o curioso também é que no filme eles tratam de infantilizar bastante ela. Então ela usa bastante tons pastéis, ela tem cabelo comprido, tá sempre de trança, sabe? Toda a trilha sonora do filme são músicas pop. Então ele é um filme que ele traz todos os elementos de uma comédia. Ele traz uma satirização de uma época que trouxe que reforçou esse comportamento, né? Eu percebi isso realmente. Mas eu imagino que essas reações das pessoas devem ter sido muito de estranhar, de certa forma, essa agressividade, porque não deixa de ser tão agressiva. E por que a mulher não pode ser agressiva também, né? Exatamente. É louco. Acho que ele trata de um ponto também, que é um ponto que a gente precisa conversar muito na sociedade, que é a palavrinha consentimento, né? Que é uma palavra que, como a gente falou, não tem educação sexual. Quando tem, é pra amedrontar, pra falar de gravidez indesejada, coisas importantes. O que é muito importante, a gravidez precoce é um fenômeno... Mas assim, não se fala de consentimento, que é uma palavrinha básica, e as pessoas imaginam que um abuso é você pega num beco escuro à noite no meio da rua por um estranho e violentada, quando na verdade ele tá aí no nosso dia a dia. Na maioria das vezes não é. E ela tava falando ali, eu lembrei de uma frase que é até famosa, que é muito real, que é: a gente precisa muito discutir esses assuntos, porque um homem numa sala cheia de mulheres é excitante, e uma mulher numa sala cheia de homens é amedrontadora, assim, pra nós, né? É um pânico pensar nessa situação. Então por isso que eu acho que legal. Esse é um filme muito importante. Por isso que eu acho que é legal trazer esse aspecto de ser agressiva, assim, poder também ser violenta. Eu acho que a palavra não é agressiva, é assertiva, né? Assertiva, é você ser... Exatamente. Assertiva, é você mas mesmo que venha com algum tipo de que se poderia ser considerado agressão ou violência dentro da sociedade, não dizendo que seja isso, mas o que se considere. E qual o problema de não realmente pisar no chão e dizer: olha, peraí, seu limite é aqui, o meu é aqui e é isso. Com e não certeza. ter que falar isso rindo, né? Que é o problema da comunicação, né? Que as mulheres são vistas como agressivas, como histéricas, como, sabe, gritalhonas, como... não, fica quieta, se põe no seu lugar, seja menos, ri baixo, fale mais baixo, sua voz é grossa. Quando tudo isso nas categorias, quando você transfere isso para um homem, são coisas boas, né? Que é um homem que é agressivo, ele é assertivo, ele sabe o que quer, e a mulher não pode fazer a mesma coisa. Se ela tem a mesma postura, ela é... Meu Deus, não, ela é muito, sabe, expansiva. E não é assim, sabe? As pessoas são indivíduos. E todo mundo pode se expressar da maneira que achar mais interessante. A gente está conquistando um espaço na sociedade que é muito difícil ainda, né? A gente precisa se impor. Ela trouxe um elemento que é interessante, que ela falou sobre ela ser infantilizada no filme, mas é que eu acho que é um aspecto muito interessante da sexualidade, né? Que os homens buscam essa infantilização, né? A imagem de uma mulher poderosa, assertiva na cama, dona das próprias decisões, do próprio prazer, é legal só entre aspas. No dia a dia, nas relações diretas, é o que mais pesquisado. O que é a infantilização mesmo da mulher, né? Essa passividade, essa coisa... pueril aí, de que não vai se opor a nenhuma situação, manipulável, né? Então, acho que teve um elemento aí de crítica também disso, né? De trazer essa infantilização. Tem total. Esse filme é muito importante o prêmio que ele recebeu, que foi de melhor roteiro, foi merecidíssimo. É isso, assim, é um primeiro passo numa narrativa diferente que a gente começa a construir e contar novas histórias em novos pontos de vista. Aline, últimas considerações que eu vou chamar um VT. Cara, eu acho que é isso, assim, é um filme muito importante que traz uma carga muito relevante de uma conversa que a gente precisa continuar tendo. Ele não pode ser o único, ele tem que ser o primeiro passo numa longa jornada de novas discussões que a gente vai continuar tendo. O Oscar desse ano, inclusive, foi muito importante sobre diversidade, sobre, sabe, cores e raças e tipos e gêneros, e foi muito importante. A gente teve pela primeira vez na história 2 mulheres diretoras concorrendo, isso nunca aconteceu antes, e uma mulher ganhou. Então, pela segunda vez na história, que era algo que também não... Só tinha uma outra mulher que tinha ganhado melhor direção. Então, foi um Oscar muito importante, e Bela Vingança é um filme muito importante que não pode ser único, ele tem que ser o primeiro de muitos. Obrigada, maravilhosa. Tchau, tchau. Beijo, gente. Obrigada pelo convite. Espero falar com vocês em breve. Depois eu quero comentar o Nomadland com você, porque eu fiquei muito feliz deles retratarem uma situação de uma mulher na terceira idade, sem filhos, sem poder aquisitivo. Eu acho que realmente estamos caminhando devagar, mas eu vejo uma evolução, porque esse tema realmente precisa ser levantado. Hoje a mulher brasileira, até a própria Cláudia Raia falou isso em uma entrevista, que depois de 50 anos ela passa a ser descartável. Então é importante levantar
essa bandeira também. Exatamente. Com certeza. Vamos bater um papo. Beijo maravilhosa. Obrigada. Arrasadora. Beijo, gente. Fomos às ruas para entender um pouco mais do que pensam a respeito do tema. Solta VT. Olá, Mulheres Positivas. Saí do palco para vir para Paulista, coração de São Paulo, para perguntar para quem que tá passando aqui o que é que faz a mulher brasileira ser feliz. Convidei o Yuri para me ajudar nessa discussão muito nobre e para que ele fizesse as perguntas mais apimentadas. Vamos tirar desse povo tudo que é muito picante e vamos trazer pra vocês. Só pra responder umas perguntinhas com a gente? Sobre sexo. Sobre sexo. Sexo? Isso. Rapaz. Quantas mulheres você já teve na sua vida? 5. Poucas. É impossível saber, desde a adolescência, já com 38 anos. São muitas assim? Que a gente acaba esquecendo, né? Tem umas que a gente nem lembrou o nome. Tem que contar, né? Mas não é muitas não. 15, 16. Eu tive mais homens do que mulheres. Quantos homens? 248. Que ano nós estamos? A gente tá em 2021. Deve ter sido uns 1000. O que a senhora acha que faz a mulher brasileira feliz? O que faz a mulher feliz, mulher brasileira feliz, é o sonho dela sair do Brasil e conhecer o mundo. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que independência, talvez. Muita coisa. Dinheiro mais ainda. Pode perguntar quantos homens você já teve na sua vida? Pode, nenhum. Nenhum? O que você gostaria de perguntar sobre o sexo pra mulher? Como ela engana tanto homem através do sexo. Você como mulher já enganou alguém? Já. Já? Já. Você diz no sentido de fingir orgasmo? Isso. Fizeram coisas diferentes, posições diferentes? Sempre tem que inventar, né? Não, dá pra variar, dá pra fazer bastante coisa, dá. Você costuma fazer sexo oral na sua mulher? Às vezes. Sim. Você acha que o homem naturalmente faz sexo oral ruim? Ele toca mal? Toca mal, toca, é verdade. Você acha que casado não transa? Transa. Normal. Tendo legal, não tendo brigado, não tendo muita dívida. Sexo anal vocês costumam fazer? Maravilha. Então o senhor acha que inteligência, com uma conversa muito bem dada, é muito melhor do que, por exemplo, um oral bem feito? Sempre, né, meu? Obrigada, Betânia, por participar aqui. Meu cachê agora. Gente, então é isso. Aqui na Paulista o pessoal falou muito bem sobre sexo. Eu adorei conversar com eles. Eu quero voltar aqui mais vezes pra falar sobre isso, entendeu? Não sobre sexo, outros assuntos também. E aí, Marcela, Tati, Fabi, o que faz a mulher feliz na cama? Falou! Ai, maravilhosa. Maravilhosa, amei. O que vocês acharam sobre a história que uma das moças falou que a mulher engana o homem? Verdade ou mentira? A gente se olhou aqui. Pois é, eu vi a reação de vocês e falei, é essa deixa. Pois é, assim, na verdade tá se enganando também, né? Assim, porque você tá fingindo um orgasmo, você tá pensando o quê, na verdade? Você tá priorizando afirmar pra pessoa que ela é boa de cama ao invés de pensar no seu prazer. Exato, que loucura. Propaganda enganosa. Então não é muito ele tá sendo enganado, na verdade é você que tá tendo um prejuízo ali, né? Eu ainda brinco que você estraga pra próxima, né? Porque o cara tá crente que tá arrebentando. Eu falo que é uma questão de sororidade, dar uma corrigida. Não vai deixar a próxima passar pela mesma coisa que você. Me chamou a atenção foi a moça que falou que usa pra manipular os homens. Ou seja, você vê que o sexo e a sexualidade ainda é vista como ferramenta de troca. Exatamente. Entendeu? De ou manipulação, ou de ganhar alguma coisa. O que é um absurdo por completo. Porque não tem nada, gente, mais... humano, se não fosse o sexo, a gente não estaria aqui. Então é algo extremamente puro, se você para pra pensar. Então pegar isso pra utilizar como moeda, entendeu? É uma loucura. Mas isso é condicionado, isso é há uma condição do sexo a poder muito forte, né? Socialmente, muito, né? A gente vê que é uma coisa que é uma falta de informação, correto? Conscientização. Se as mulheres acho que é conscientização e falta de informação. Acho que as duas coisas. Porque eu acho que o teste do sofá, por exemplo, não existiria se a mulher tivesse a informação correta, se ela tivesse um empoderamento sexual, né? Enfim, que vai ditar realmente a sua personalidade, vai ditar a sua autoestima. As pessoas não entendem que o sexo e a sexualidade, ela vai diretamente na autoestima da mulher, no empoderamento dela, nela poder se entender como um ser humano. E acho que tem um ponto muito grande que as mulheres não têm, que é entender e se apropriar do sexo como algo pra você. Né? O sexo, a sua sexualidade é algo próprio. Né? É muito algo... A terminologia que a gente usa é dar.
né? Se você pensar assim, eu vou dar pra alguém. Nossa, nunca tinha pensado É a terminologia. Não é nunca o preconceito tá já na nomenclatura. Né? Não é sobre mim, não é sobre meu prazer, não é sobre a minha sexualidade. É sobre algo que eu vou guardar pra um dia eu dar pra alguém como uma moeda de troca de alguma coisa. Prêmio. Que é casamento, né? Já foi em algum momento o casamento, sei lá, obtenção de favores, ou enfim, tem milhões de questões. Então, isso falta muito as mulheres se apropriarem e entender. Até o quanto elas vão deixar os homens usar essa dinâmica de poder do sexo com elas, vai mudar o dia que elas entenderem que isso é pra mim também. Sim. E nessa dinâmica aqui eu vou sair ganhando também, senão a gente não vai brincar disso aqui. Então, acho que tem muito disso, assim, a gente se apropriar disso. Bom, agora eu quero essas duas maravilhosas. Livro, filme e mulher que você admira. Livro, vou falar o meu, né? Vem transar comigo. É um manual, tá, gente? Não é nada erótico, é um manual com desenhos, anatomia, super importante. Pessoa que eu admiro, tem uma feminista americana que eu gosto muito, que fala muito sobre a vulva, que é a Betty Dodson. Gosto muito da Oprah Winfrey também. Filme, tem 1 milhão de filmes, mas... vamos pensar aqui. Filme... Tomates Verdes Fritos, uma história de amizade muito bonita. Bom, vamos lá. Mulher que eu admiro muito. Tem uma nigeriana que se chama Chimamanda Adichie, que pra mim ela foi revolucionária. Maravilhosa. Meu entendimento do feminismo, ela foi revolucionária, assim, ela é maravilhosa. Livro, eu amo Mulheres que Correm com os Lobos, não tem como. Acho que é um livro muito libertador, muito gostoso de entender, enfim, de se aprofundar. E filme eu posso trocar por uma série? Pode. Eu sou apaixonada pelo conto da Aya. The Handmaid's Tale, você já viu? Sim, como não. Maravilhoso. Assim, para refletir sobre tudo isso que a gente vive aqui, entender a importância, a gente discutir os temas, ele é bem válido. Muito. Meninas, obrigada pelo tempo de vocês, foi um prazer, espero recebê-las de novo aqui no Mulheres Positivas, foi um prazer enorme. Obrigada. E não se esqueça que a entrevista completa com a Marcela McGowan e a Tatiana Presser fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para essa loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas.